Antes de começar o vídeo, preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados, e também os presentes gratuitos. E agora vamos para o vídeo. Portaria no 1944, de 27 de agosto de 2009 institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições previstas no inciso 2º do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, e considerando que a população masculina apresenta altos índices de morbimortalidade que representam verdadeiros problemas de saúde pública, considerando que os indicadores e os dados básicos para a saúde demonstram que os coeficientes de mortalidade masculina são consideravelmente maiores em relação aos coeficientes de mortalidade femininos ao longo das idades do ciclo de vida, considerando a necessidade de organizar uma rede de atenção à saúde que garanta uma linha de cuidados integrais voltada para a população masculina, considerando a necessidade de apoiar ações e atividades de promoção de saúde para facilitar e ampliar o acesso aos serviços de saúde por parte dessa população, considerando a necessidade de apoiar a qualificação de profissionais de saúde para o atendimento específico da população masculina. E considerando a aprovação no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, CNS, e da Comissão Intergestores Tripartite, CIT, resolve, artigo 1º instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Parágrafo único. A política de que trata o caput deste artigo visa promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. Artigo 2º. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, de que trata o artigo 1º desta portaria, será regida pelos seguintes princípios, universalidade e equidade nas ações e serviços de saúde voltados para a população masculina, abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos. Segundo, humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à garantia, promoção e proteção dos direitos do homem, em conformidade com os preceitos éticos e suas peculiaridades socioculturais. Terceiro, corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando articulação com as diversas áreas do governo e com a sociedade. E quarta, orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre a promoção, a prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos agravos e das enfermidades do homem. Artigo 3º. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem possui as seguintes diretrizes, a serem observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde voltados à população masculina, e integralidade, que abrange a assistência à saúde do usuário em todos os níveis da atenção, na perspectiva de uma linha de cuidado que estabeleça uma dinâmica de referência e de contrarreferência entre a atenção básica e as de média e alta complexidade, assegurando a continuidade no processo de atenção. Compreensão sobre os agravos e a complexidade dos modos de vida e da situação social do indivíduo, a fim de promover intervenções sistêmicas que envolvam, inclusive, as determinações sociais sobre a saúde e a doença. Segunda,
organização dos serviços públicos de saúde de modo a acolher e fazer com que o homem sinta-se integrado. Terceira, implementação hierarquizada da política, priorizando a atenção básica. Quarta, priorização da atenção básica, com foco na estratégia de saúde da família. V. Reorganização das ações de saúde, por meio de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de cuidados. E sexta, integração da execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem às demais políticas, programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde. Artigo 4º são objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, e, promover a mudança de paradigmas no que concerne à percepção da população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família. Segunda, captar precocemente a população masculina nas atividades de prevenção primária relativa às doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos recorrentes. Terceira, organizar, implantar, qualificar e humanizar, em todo o território brasileiro, a atenção integral à saúde do homem. Quarta, fortalecer a assistência básica no cuidado com o homem, facilitando e garantindo o acesso e a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde. V. Capacitar e qualificar os profissionais da rede básica para o correto atendimento à saúde do homem. Sexta, implantar e implementar a atenção à saúde sexual e reprodutiva dos homens, incluindo as ações de planejamento e assistência às disfunções sexuais e reprodutivas, com enfoque na infertilidade. Sétima, ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino. Oitava, estimular a participação e a inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e reprodutiva, enfocando as ações educativas, inclusive no que toca à paternidade. Nona, garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação específica. X. Promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV. 11. Garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária. 12. Promover a atenção integral à saúde do homem nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de risco, e em situação carcerária, entre outros. 13. Estimular a articulação das ações governamentais com as da sociedade civil organizada, a fim de possibilitar o protagonismo social na enunciação das reais condições de saúde da população masculina, inclusive no tocante à ampla divulgação das medidas preventivas. 14. Ampliar o acesso às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos e as enfermidades que atingem a população masculina. 15. Incluir o enfoque de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e condição étnico-racial nas ações socioeducativas. 16. Estimular, na população masculina, o cuidado com sua própria saúde, visando a realização de exames preventivos regulares e a adoção de hábitos saudáveis. E 17. Aperfeiçoar os sistemas de informação de maneira a possibilitar um melhor monitoramento que permita tomadas de decisão. Artigo 5º. Compete à União, e, coordenar e fomentar, em âmbito nacional, a implementação e acompanhar a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem,
Segunda, estimular e prestar cooperação técnica e financeira aos estados e aos municípios, visando a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, de modo a valorizar e respeitar as diversidades locorregionais. Terceira, promover, no âmbito de sua competência, a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à implementação da política. Quarta, promover ações educativas relacionadas aos estereótipos de gênero. Estimular e apoiar a realização de pesquisas que possam aprimorar a atenção integral à saúde do homem. Sexta, definir estratégias de educação permanente dos trabalhadores do SUS, voltadas para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Sétima, estabelecer parceria com as diversas sociedades científicas nacionais e internacionais e as entidades de profissionais de saúde cujas atividades tenham afinidade com as ações propostas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a fim de possibilitar a colaboração técnica, no âmbito dos planos, programas, projetos, estratégias e atividades dela decorrentes. Oitava, coordenar o processo de construção das diretrizes/protocolos assistenciais da atenção à saúde do homem em parceria com os estados e os municípios. Nona, promover ações de informação, educação e comunicação em saúde visando difundir a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Estimular e apoiar o processo de discussão com participação de todos os setores da sociedade, com foco no controle social, nas questões pertinentes à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 11. Apoiar, técnica e financeiramente, a capacitação e a qualificação dos profissionais para a atenção à saúde do homem. 12. Estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação continuada dos serviços e do desempenho dos profissionais de saúde. E 13. Elaborar e analisar os indicadores que permitam aos gestores monitorar as ações, os serviços e avaliar seu impacto, redefinindo as estratégias ou atividades que se fizerem necessárias. Artigo 6º compete aos Estados, e fomentar a implementação e acompanhar, no âmbito de sua competência, a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Segunda, estimular e prestar cooperação técnica e financeira aos municípios visando a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, de modo a valorizar e respeitar as diversidades locorregionais. Terceira, acompanhar e avaliar, no âmbito de sua competência, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, promovendo as adequações necessárias, tendo como base o perfil epidemiológico e as especificidades locorregionais. Quarta, coordenar e implementar, no âmbito estadual, as estratégias nacionais de educação permanente dos trabalhadores do SUS voltadas para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, respeitando-se as especificidades locorregionais. Promover, na esfera de sua competência, a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à implementação da política. Sexta, elaborar e pactuar, no âmbito estadual, protocolos assistenciais, em consonância com as diretrizes nacionais da atenção, apoiando os municípios na implementação desses protocolos. Sétima, promover, junto à população, ações de informação, educação e comunicação em saúde visando difundir a política. Oitava, estimular e apoiar, juntamente com o Conselho Estadual de Saúde, o processo de discussão com a participação de todos os setores da sociedade, com foco no controle social, nas questões
pertinentes à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Nona, incentivar, junto à rede educacional estadual, ações educativas que visem a promoção e a atenção à saúde do homem. X. Capacitação técnica e qualificação dos profissionais de saúde para atendimento do homem. E 11. Analisar os indicadores que permitam aos gestores monitorar as ações e serviços e avaliar seu impacto, redefinindo as estratégias ou atividades que se fizerem necessárias. Artigo 7º. Compete aos municípios, implementar, acompanhar e avaliar, no âmbito de sua competência, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, priorizando a atenção básica, com foco na estratégia de saúde da família. Segunda, apoiar técnica e financeiramente a implementação e acompanhar, no âmbito de sua competência, a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Terceira, implementar, no âmbito municipal, as estratégias nacionais de educação permanente dos trabalhadores do SUS voltadas para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, respeitando-se as especificidades locorregionais. Quarta, promover, no âmbito de sua competência, a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à implementação da política. V. Incentivar as ações educativas que visem a promoção e atenção da saúde do homem. Sexta, implantar e implementar protocolos assistenciais, em consonância com as diretrizes nacionais e estaduais. Sétima, promover, em parceria com as demais esferas de governo, a qualificação das equipes de saúde para a execução das ações propostas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Artigo 8º. O processo de avaliação da implantação e implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem deverá ocorrer de acordo com as pactuações realizadas em âmbito federal, estadual e municipal, com destaque para o monitoramento dos indicadores do Pacto pela Vida, a ser realizado pelo Conselho Nacional e pela Comissão Intergestores Tripartite, CIT. Primeiro, a avaliação tem como finalidade o cumprimento dos princípios e diretrizes dessa política, buscando verificar sua efetividade de modo a permitir a verificação de seu resultado sobre a saúde dos indivíduos e, consequentemente, sobre a qualidade de vida da população masculina. Segundo, uma avaliação mais detalhada da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e o seu monitoramento deverão ocorrer no âmbito dos planos, programas, projetos, estratégias e atividades dela decorrentes. Terceiro, para essa avaliação e monitoramento há de se definir critérios, parâmetros, indicadores e metodologia específicos, objetivando identificar, modificar ou incorporar novas diretrizes a partir de sugestões apresentadas pelo Ministério da Saúde, Comissão Intergestores Tripartite, Conselho Nacional de Saúde, Confederações dos Trabalhadores do Brasil, centrais sindicais e entidades empresariais, entre outras. Artigo 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Lei N. Graus 10.778, de 24 de novembro de 2003 estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. Lei N. Graus 11.340, Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir,
punir e erradicar a violência contra a mulher, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, e dá outras providências. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Portaria número 2.406/GM em 5 de novembro de 2004. Institui serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher, e aprova instrumento e fluxo para notificação. Portaria número 1.508/GM de 1º de setembro de 2005 dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. Resolução CFM número 19892012, publicada no DOU de 14 de maio de 2012, seção I, P 308 e 309, dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para a antecipação terapêutica do parto e dá outras providências. Decreto número 7.958, de 13 de março de 2013 estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde. Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2013 estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º constitui objeto de notificação compulsória, em todo o território nacional, a violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados. Primeiro, para os efeitos desta lei, deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Segundo, entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica e que, tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual. Segunda, tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e terceira, seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. Terceiro, para efeito da definição serão observados também as convenções e acordos internacionais assinados pelo Brasil, que disponham sobre prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Artigo 2º. A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta lei. Artigo 3º. A notificação compulsória dos casos de violência de que trata esta lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido. Parágrafo único.
A identificação da vítima de violência referida nesta lei, fora do âmbito dos serviços de saúde, somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. Artigo 4º. As pessoas físicas e as entidades, públicas ou privadas, abrangidas ficam sujeitas às obrigações previstas nesta lei. Artigo 5º. A inobservância das obrigações estabelecidas nesta lei constitui infração da legislação referente à saúde pública, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Artigo 6º. Aplicar-se, no que couber, a notificação compulsória prevista nesta lei, o disposto na Lei N. Grau 6.259, de 30 de outubro de 1975. Artigo 7º. O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério da Saúde, expedirá a regulamentação desta lei. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor 120 dias após a sua publicação. Brasília, 24 de novembro de 2003, 182º da Independência e 115º da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Humberto Sérgio Costa Lima, José Dirceu de Oliveira e Silva D.O. de 25 de novembro de 2003. Início Decreto número 5099, de 3 de junho de 2004, regulamenta a Lei no 10.778, de 24 de novembro de 2003, e institui os serviços de referência Sentinela. Não estão sendo acompanhadas as alterações deste decreto, o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4º e 6º, alínea A, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei no 10.778, de 24 de novembro de 2003, e considerando que o Brasil é signatário da Declaração e Plataforma de Ação da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, Pequim, 1995, e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Belém do Pará, 1995. E considerando que a violência contra a mulher, apesar de configurar problema de alta relevância e de elevada incidência, apresenta pequena visibilidade social, e que o registro no Sistema Único de Saúde destes casos é fundamental para dimensionar o problema e suas consequências, a fim de contribuir para o desenvolvimento das políticas e atuações governamentais em todos os níveis. Decreta, artigo 1º. Ficam instituídos os serviços de referência Sentinela, aos quais serão notificados compulsoriamente os casos de violência contra a mulher, definidos na Lei no 10.778, de 24 de novembro de 2003. Artigo 2º. O Ministério da Saúde coordenará plano estratégico de ação para a instalação dos serviços de referência Sentinela, inicialmente em municípios que demonstrem possuir capacidade de gestão e que preencham critérios epidemiológicos definidos pelo Ministério da Saúde. Artigo 3º. Os serviços de referência Sentinela instalados serão acompanhados mediante processo de monitoramento e avaliação, que definirá a possibilidade de expansão para todas as unidades e serviços de saúde, no prazo de 1 ano. Artigo 4º. O instrumento de notificação compulsória é a ficha de notificação, a ser padronizada pelo Ministério da Saúde. Artigo 5º. O Ministério da Saúde expedirá, no prazo de 60 dias, a contar da publicação deste decreto,
normas complementares pertinentes aos mecanismos de operacionalização dos serviços de referência Sentinela. Artigo 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. Vigência dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. Artigo 2º. Considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida. Artigo 3º. O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS, compreende os seguintes serviços: diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas. Segunda, amparo médico, psicológico e social imediatos. Terceira, facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual. Quarta, profilaxia da gravidez, profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, DST. Sexta, coleta de material para realização do exame de HIV para posterior acompanhamento e terapia. Sétima, fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis. Primeiro, os serviços de que trata esta lei são prestados de forma gratuita aos que deles necessitarem. Segundo, no tratamento das lesões, caberá ao médico preservar materiais que possam ser coletados no exame médico legal. Terceiro, cabe ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do agressor. Decreto número 7.958, de 13 de março de 2013 estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde. A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4ª e 6ª, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos 4ª e v do caput do artigo 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, decreta, artigo 1. Este decreto estabelece diretrizes para o atendimento humanizado às vítimas de violência sexual pelos profissionais da área de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde SUS, e as competências do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde para sua implementação. Artigo 2. O atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUS observará as seguintes diretrizes, e acolhimento em serviços de referência. Segunda, atendimento humanizado, observados os princípios do respeito da dignidade da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade. Terceira, disponibilização de espaço de escuta qualificado e privacidade durante o atendimento, para propiciar ambiente de confiança e respeito à vítima. Quarta, informação prévia à vítima, assegurada sua compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do atendimento e a importância das condutas médicas,
multiprofissionais e policiais. Respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento. V. Identificação e orientação às vítimas sobre a existência de serviços de referência para atendimento às vítimas de violência e de unidades do Sistema de Garantia de Direitos. Sexta, divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento de vítimas de violência sexual. Sétima, disponibilização de transporte à vítima de violência sexual até os serviços de referência. E oitava, promoção de capacitação de profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUS para atender vítimas de violência sexual de forma humanizada, garantindo a idoneidade e o rastreamento dos vestígios coletados. Artigo 3-O. Para os fins deste decreto, considera-se serviço de referência o serviço qualificado para oferecer atendimento às vítimas de violência sexual, observados os níveis de assistência e os diferentes profissionais que atuarão em cada unidade de atendimento, segundo normas técnicas e protocolos adotados pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça. Artigo 4. O atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede do SUS compreenderá os seguintes procedimentos: acolhimento, anamnese e realização de exames clínicos e laboratoriais. Segunda, preenchimento de prontuário com as seguintes informações: a. Data e hora do atendimento. B. História clínica detalhada, com dados sobre a violência sofrida. C. Exame físico completo, inclusive o exame ginecológico, se for necessário. D. Descrição minuciosa das lesões, com indicação da temporalidade e localização específica. E. Descrição minuciosa de vestígios e de outros achados no exame. E F. Identificação dos profissionais que atenderão a vítima. Terceira, preenchimento do termo de relato circunstanciado e termo de consentimento informado, assinado pela vítima ou responsável legal. Quarta, a coleta de vestígios para, assegurada a cadeia de custódia, encaminhamento à perícia oficial. Com a cópia do termo de consentimento informado. V. Assistência farmacêutica e de outros insumos e acompanhamento multiprofissional, de acordo com a necessidade. Sexta, preenchimento da ficha de notificação compulsória de violência doméstica, sexual e outras violências. E sétima, orientação à vítima ou ao seu responsável a respeito de seus direitos e sobre a existência de serviços de referência para atendimento às vítimas de violência sexual. 1. A coleta, identificação, descrição e guarda dos vestígios de que tratam as alíneas I e F do inciso 2º e o inciso 4º do caput observarão regras e diretrizes técnicas estabelecidas pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Saúde. 2. A rede de atendimento ao SUS deve garantir a idoneidade e o rastreamento dos vestígios coletados. Artigo 5. Ao Ministério da Justiça compete, e apoiar a criação de ambiente humanizado para atendimento de vítimas de violência sexual nos órgãos de perícia médico-legal. E segunda, promover capacitação de, a, peritos médicos legistas para atendimento humanizado na coleta de vestígios em vítimas de violência sexual. B. Profissionais e gestores de saúde do SUS para atendimento humanizado de vítimas de violência sexual, no tocante à coleta, guarda e transporte dos vestígios coletados no exame clínico e o posterior encaminhamento do material coletado para a perícia oficial. E C. Profissionais de segurança pública, em especial os que atuam nas delegacias especializadas no atendimento à mulher, crianças e adolescentes,
para atendimento humanizado e encaminhamento das vítimas aos serviços de referência e a unidades do Sistema de Garantia de Direitos. Artigo 6-O. Ao Ministério da Saúde compete, e apoiar a estruturação e as ações para o atendimento humanizado às vítimas de violência sexual no âmbito da rede do SUS. Segunda, capacitar os profissionais e gestores de saúde do SUS para atendimento humanizado. E terceira, realizar ações de educação permanente em saúde dirigidas a profissionais, gestores de saúde e população em geral sobre prevenção da violência sexual, organização e humanização do atendimento às vítimas de violência sexual. Aqui na descrição deste vídeo você vai ter acesso a todos os links citados acima. E agora preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados, e também os presentes gratuitos. Inscreva-se no canal, compartilhe, e clique no sininho. E vamos começar a nossa parceria e aproveite os presentes.